Bom, pessoal, devido ao erro do vídeo anterior, né, segue uma nova gravação da segunda parte. Então, agora a gente vai ver a questão da estimação das variâncias e covariâncias, né, ou do modelo estocástico, pelo ajustamento por mínimos quadrados. Né? Então, esse é um assunto fantástico, né, com grande potencial de aplicações aí, porque é possível a gente estimar, né, elementos do modelo estocástico por meio de um ajustamento também, tá? Então, a gente já tinha visto nas aulas anteriores, né, que o método dos mínimos quadrados é o melhor estimador linear imparcial, né, para os parâmetros quando a peso é o inverso da matriz de covariância das observações. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe ali que todos os testes que a gente viu, né, de controle de qualidade, bem como as regiões de confiança para os parâmetros, né, pela propagação de covariâncias, né, tudo isso assume que o modelo estocástico é conhecido. Né? Caso o meu modelo estocástico que eu defini esteja inadequado, né, eu vou ter falha, né, nessas estimativas aí de precisão para os parâmetros, confiabilidade para as observações. Né? Então, por exemplo, no caso do nivelamento, né, a gente assume que não há correlação entre os desníveis. Só que se a gente fez todo ali o circuito, toda a rede com o mesmo equipamento, né? Será que não há correlação, né, entre os desníveis ali, em função da gente estar trabalhando sempre com o mesmo instrumental? Né? Caso da estação total, por exemplo, né? Então, ali, para cada ponto de estação, a gente vai ter a mesma centragem, né, do instrumento, da estação total, bem como ali dos prismas refletores, array e avante. Né? Então, será que isso não causa uma correlação de erros também, né, entre as medições naquele ponto da estação? Além disso, a gente também sabe, né, que para a precisão angular das medições, né, das medições angulares, quanto mais distante tiver ali o alvo, né, menor é o erro angular cometido, né, assim como quanto mais próximo estiver o alvo, maior deve ser o erro angular cometido, né, porque se o alvo estiver muito próximo e a gente estiver olhando ali pela luneta da estação, um aumento de 30 vezes, né, qualquer mexidinha que a gente fizer ali no parafuso já vai alterar vários segundos ali, né, até a gente conseguir definir exatamente onde é o meio do bastão, né, ou o meio do prisma ali, enfim. Então, essa precisão angular que nós temos de tantos segundos, né, na verdade tem uma relação também com a distância, né, com a distância da visada. Então, isso também seria possível a gente estimar dentro do nosso modelo estocástico, tá, por meio dessa abordagem. GNSS nem se fala, né, GNSS é um mundo à parte aí, né, inclusive talvez aí o tema mais aplicado, né, desse assunto. Então, tem a questão da variância dos sinais, né, do código, né, da pseudodistância, né, da fase, o código em L1, o código em L2, o código em L5, enfim, a fase em L1, a fase em L2, a fase em L5, vetores de uma mesma seção de rastreio, né, os softwares comerciais, eles estimam as correlações ou covariâncias, né, entre as componentes do mesmo vetor, da mesma linha base. Mas se eu tenho mais de um vetor numa mesma seção de rastreio, né, então ali eu tenho satélites em comum, né, tem uma correlação espacial, temporal ali, enfim. Então, né, nem todos os softwares, né, fazem essa estimação. Então, assume correlação ou covariância nula, né, para componentes de diferentes vetores, diferentes linhas bases. Então, isso também poderia entrar, por exemplo, dentro dessa estimação, né. Então, a grande questão aqui é que, embora a gente assuma, né, o nosso modelo estocástico conhecido, né, nem sempre isso é verdade. Né. Então, a gente pode refinar, né, a gente pode refinar o nosso modelo estocástico inserindo essas informações, tá? Então, tem diversos métodos, né, para estimação aí de variâncias ou covariâncias, né, dentro do modelo estocástico. Né. Então, o Helmert, por exemplo, né, foi um dos pioneiros, tá, lá em 1907, né, ele já tem um estudo nesse sentido. A gente vai ver aqui a estimação pelo método dos mínimos quadrados mesmo, né, pelo MQ, que é o estimador aí que a gente já está trabalhando, né. Então, o Theunissen, em 88, ele tem uma publicação, nesse sentido que de lá para cá, claro, né, foi sendo aí aprimorado, né.
por meio de outros estudos. Bom, aí uma questão aqui que a gente tem que ter em mente é que a gente não consegue estimar todo o modelo estocástico, né? Obviamente, né? Então, por exemplo, nesse estudo do Xu, de 2007, né, eles demonstram ali que o número máximo de elementos que a gente consegue estimar dentro do modelo estocástico é dado por essa expressão, né? R vezes R mais 1 sobre 2, onde R é o número de graus de liberdade do meu modelo, do meu ajustamento, né? Então, o número de observações N menos o número de parâmetros U, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, claro, como é um R vezes um R mais 1 aqui, né? A gente vê que ele vai crescendo, né, de forma exponencial aí, né? Conforme a gente aumenta os graus de liberdade do ajustamento. Então, por exemplo, para 10 graus de liberdade, né, um ajustamento com 10 graus de liberdade, a gente conseguiria estimar aí 55 elementos, né, dentro do nosso modelo estocástico. Parece muito, né? Não, de fato é, mas também tem que pensar. 10 graus de liberdade, né, é um número absurdo aí de observações, né? Então, na verdade, a gente vai ter muito mais termos ali, né, dentro da nossa matriz de covariância das observações, né? Então, a gente consegue estimar bastante, mas a gente não consegue estimar toda a matriz, né? Toda a matriz de variância e covariância, né? Todos os elementos de variância e covariância. Tá? Então, tem essa restrição. Uma parte do modelo estocástico tem que ser conhecida, né? Em outras palavras. E, claro, também vai ter outras restrições dentro desse nosso estimador, né? Então, por exemplo, as variâncias têm que ser positivas, né? Eventualmente, como é um estimador, né, pode resultar em números negativos para as variâncias, né, especialmente se o modelo não tem uma redundância suficiente ali, tem alguma deficiência, enfim. As covariâncias em módulo, né, tem que serem menores, né, menores ou iguais ao produto dos respectivos dígitos padrões, né, entre duas observações I e J, porque os coeficientes de correlação, né, para um par de observações I e J tem que se situar ali entre menos 1 e 1, né? Então, tem essas restrições aí, né, que a gente pode ou trabalhar com alta redundância para evitar esse tipo de situação, ou colocar restrições dentro do estimador, por exemplo, né, uma condição de desigualdade, né, onde as variâncias são positivas, enfim. Mas aí, então, tem que ter isso em mente, né? Então, trabalhando com variâncias e covariâncias, né, a gente tem que ter resultados que tenham significado físico, né? Então, as covariâncias não podem ser maiores que os produtos ali, né, dos respectivos dígitos padrões, embora possam ser negativas, né? O sinal existe correlação positiva ou negativa, enfim. Já as variâncias não, né? As variâncias teriam que ser sempre positivas, para ter um significado físico, né? Esses resultados que nós estamos estimando. Bom, aí como é que funciona, né, esses métodos, né? A primeira questão aqui é que a gente vai ter que decompor a nossa matriz de covariância, né, das N medições, em uma parcela conhecida, tá, uma matriz conhecida, sigma zero, mais um somatório, né, de P matrizes, né, com coeficientes conhecidos, tá, porém, né, multiplicadas ali pelos termos desconhecidos, né, vamos chamar aqui de sigma k, né, dentro desse nosso somatório, né, até p elementos aqui, né, onde esses sim são os termos que a gente quer estimar, né, variâncias e ou covariâncias, tá, então, dentro desse sigma k. Só que essas variâncias ou covariâncias têm que ter posições conhecidas ali, né, dentro do nosso modelo estocástico, né, então, quais são as variâncias conhecidas e quais são as variâncias desconhecidas, por exemplo, né. Então, um exemplo simples, né, para a gente entender. Vamos considerar essa rede de nivelamento, tá? Onde ela tem aí 4 observações, né, 4 desníveis, e 2 incógnitas, né, as altitudes desses 2 pontos. Então, aqui a gente teria n menos u, 4 menos 2, né, igual a 2 graus da liberdade. Então, 4 medições, 2 incógnitas, 4 menos 2, 2 graus da liberdade. Nessa situação, qual que é o número máximo de termos que a gente conseguiria estimar, né, dentro desse nosso modelo estocástico? Então, seguindo aquela regrinha do Xu, né, R vezes R mais 1 sobre 2, né, nesse caso o R é igual a 2, 2 graus de liberdade, né, então 2 vezes 2 mais 1 sobre 2, corta os 2 aqui, né, fica 2 mais 1, 3, né. Então, a gente consegue estimar no máximo 3 termos, né, dentro desse nosso modelo
estocástico, tá? Para essas 4 medições. Então, vamos supor, por exemplo, né? Aí, quais são esses termos? Aí, claro, obviamente, vai depender do meu problema, né? Então, daquela realidade, né? Do que eu estou, que eu considero conhecido e o que eu considero desconhecido dentro desse modelo estocástico. Então, por exemplo, num caso 1, vamos supor que eu não conheço a variância do segundo desnível, nem a variância do quarto desnível. Bem como, né, eu medi o primeiro e o terceiro desnível com o mesmo equipamento, né? Então, vou considerar que há uma covariância, né, uma correlação entre esses dois desníveis, que eu também não conheço, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com o meu limite, né? Estou trabalhando com 3 elementos desconhecidos, né? O máximo que eu posso considerar. P igual a 3. Então, olhem só como... no fundo, é simples, né, a ideia. Quem vai ser a minha matriz conhecida? Sigma zero, das observações, né? Ela vai conter os termos conhecidos. Nesse exemplo, é a variância do primeiro desnível e a variância do terceiro desnível, né? Esses são os 2 termos que eu conheço. Então, ela vai ter essa estrutura, 0 os demais termos. E esse meu somatório de termos desconhecidos, né? Variando o K ali nesse exemplo, né? O K igual a 1 até 3, né? Que são os 3 termos conhecidos, desconhecidos, né? Vai conter, ó. Então, o primeiro termo desconhecido, a variância na segunda observação, né? Então, esse é meu primeiro sigma Kzinho aqui, né? Para K igual a 1. Então, a variância da segunda observação. Isso eu não conheço, eu quero estimar. Mas, né, a variância da segunda observação é multiplicada por uma matriz sigma K, né? Nesse caso, K igual a 1, né? Uma matriz sigma K igual a 1 de coeficientes conhecidos, né? Bem simples, né? Então, aonde que entra a variância da segunda observação no meu modelo estocástico? Ela vai entrar no segundo elemento da diagonal principal, né? Segunda linha, segunda coluna. Aqui que entra a variância da minha segunda medição, né? Dentro da minha matriz de covariância completa das observações. Então, aqui vai ter o coeficiente 1, né, para essa variância. E 0 nos demais, ela não aparece no resto, né? Segundo elemento, né, K igual a 2, a variância da quarta observação. Então, a mesma ideia. Então, a variância da quarta observação é o meu termo desconhecido, que vai multiplicar uma matriz de coeficientes conhecidos, né? Onde é que ela está dentro do meu modelo estocástico, né? Ela vai estar ali, né, no quarto elemento da diagonal principal, né? Na linha 4, coluna 4, né? O último termo aqui. Então, e não vai aparecer no restante, né? Então, 0 nos demais. Então, aqui fica a minha matriz, né, sigma K para K igual a 2, né, para o segundo termo desconhecido. E, por fim, meu terceiro e último termo desconhecido é a covariância, né, entre o primeiro e o terceiro desnível, né. Então, esse é o meu terceiro parâmetro, né, o sigma 1, 3, aonde que ele vai aparecer na minha matriz de covariância das observações, né. Então, como é que vai ficar a minha matriz de coeficientes conhecidos, né, sigma para K igual a 3. Então, a covariância, né, do primeiro com o terceiro desnível vai aparecer aqui na primeira linha, terceira coluna, né, bem como na terceira linha, primeira coluna, né? Então, a variância do primeiro desnível com o terceiro, desculpa, a covariância, né, do primeiro desnível com o terceiro é igual à covariância do terceiro desnível com o primeiro, né? Então, a matriz de covariância é sempre simétrica, né? Essa propriedade não muda. Então, vai aparecer aqui e aqui, né? Nesses 2 elementos da minha matriz de covariância, fora da diagonal principal, né? E 0 nos demais, ele não aparece no restante. Então, aqui está, ó. Então, aqui está a nossa matriz de covariância das observações completa, né? Expressa, né? Como a parte conhecida, sigma 0, mais esse meu somatório, contendo os 3 termos desconhecidos, né? Nesse exemplo, variância da segunda, da quarta e a covariância da primeira com a terceira observação, multiplicando ali pelas respectivas matrizes de coeficientes conhecidos, né? Para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Então, a localização aqui, né, desses termos dentro da minha matriz de covariância. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? É bem simples, né? Só que, claro, a gente pode trabalhar com vários cenários, né? Então, por exemplo, um outro caso. Eu vou assumir que tem correlação do primeiro com o segundo desnível, tá? Do segundo com o terceiro desnível e do primeiro com o terceiro desnível também, né? Então, tem covariância, né, entre esses 3 desníveis, só que essa covariância é devido ao fato de eu utilizar o mesmo equipamento nesses 3 primeiros desníveis da rede, tá?
Então, olhem que interessante, ao invés de eu trabalhar com 3 incógnitas, que seriam as respectivas covariâncias, né? 1 com 2, 2 com 3 e 1 com 3, eu vou trabalhar com uma única incógnita, que é a correlação, tá? A correlação entre esses desníveis causados pelo uso do mesmo equipamento. Por quê? Porque se eu tenho os desvios padrões e o coeficiente de correlação, eu tenho as covariâncias. Então, aqui no fundo, embora eu tenha 3 termos desconhecidos, né, mas na verdade eu só tenho uma incógnita, né, eu consigo relacionar eles por meio de um mesmo coeficiente de correlação, tá, ρ, né. Então, eu consigo trocar 3 incógnitas por uma só, né. Então, nesse caso, a minha matriz de termos conhecidos do modelo estocástico, sigma zero, né, vão ser as variâncias, né, dos 4 desníveis, né, então, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, né, então, eu desvio o padrão elevado ao quadrado, né, a variância de cada um, o restante eu não conheço, e aí eu só vou ter uma incógnita, né, k igual a 1, aqui, né, no meu somatório de termos desconhecidos, né, que no caso vale o meu coeficiente de correlação, que eu quero estimar, ρ, para os 3 primeiros desníveis, né, então, o que é a covariância? A covariância é o desvio padrão de uma medida, vezes o desvio padrão da outra, vezes esse coeficiente de correlação ρ. Pode ser positivo ou negativo, né? Os desvios padrões positivos aqui, mas o coeficiente de correlação pode ser positivo ou negativo. Então, o que vai multiplicar? Quais são os termos, né, que vão multiplicar o meu coeficiente de correlação, a minha incógnita nessa situação? Vão ser os respectivos produtos dos desvios padrões, né? Então, aqui, primeiro desnível com o segundo, né? Então, sigma 1, sigma 2. Depois, primeiro desnível com o terceiro, né? Então, sigma 1, sigma 3. Daí, depois, aqui, segundo desnível com o primeiro, né? Sigma 2, sigma 1. Depois, segundo desnível com o terceiro, né? Sigma 2, sigma 3. E, por fim, ali, o sigma 3 com sigma 1, que vai ser igual ao sigma 1 com sigma 3, né? E depois o sigma 3 com o sigma 2, né? Que vai ser igual ao sigma 2 com sigma 3, enfim, né? Então, as respectivas covariâncias aqui, né? Então, os termos constantes. Como eu conheço esses sigmas, ó, eles fazem parte do modelo conhecido, né? Então, eu só tiro a raiz quadrada aqui das respectivas variâncias, né? Então, isso aqui é uma matriz de escalares, né? De termos conhecidos, né? Respeitando ali a nossa condição, né? A única incógnita presente aqui é, de fato, o coeficiente de correlação ρ, que está multiplicando aqui todo mundo, né? Então, aqui é uma outra situação, né? Que eu poderia considerar nesse modelo estocástico. Eu conheço as variâncias, né, mas como medir os 3 primeiros desníveis com o mesmo equipamento, eu quero estimar qual que é a correlação desses desníveis, né, devido ao uso do mesmo equipamento. Né. Bom, aí, claro, né, eu tenho que evitar trabalhar com modelos não lineares, né. Então, se a gente vai fazer um ajustamento linear, ele é muito mais simples, né. Dá para trabalhar com um ajustamento não linear também, né, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Faz a linearização do modelo, né, entra com um chute inicial, faz iterações até a convergência, né? Claro, é mais complexo, mas também é possível, né? Então, aqui, por exemplo, né? Então, aqui eu teria que assumir as variâncias conhecidas, né? Tá? E aí eu só tenho uma incógnita, que é o coeficiente de correlação, né? E aí esses termos são conhecidos, isso aqui é linear, né? Um ajustamento linear. Se eu não conhecesse, por exemplo, a variância do primeiro desnível, né? Aí eu ia cair no modelo não linear aqui. Por quê? Porque eu não conheço esse termo, né, o sigma 1. Então, eu vou ter um modelo não linear porque o sigma 1 está multiplicando o ρ. Né? Então, deixa de ser linear aqui. Né? Então, isso aqui deixa de ser conhecido. Eu tenho um produto, né, de duas incógnitas, cai no modelo não linear. Daí eu teria que fazer linearização, chute inicial e iterações, enfim. Né? Então, é possível, né, mas claro, né, o ideal é a gente trabalhar aí com o modelo linear. Tá? Aí, por exemplo, e aí cada caso é um caso, né? Mas olhem que interessante. Na estação total, por exemplo, né? A gente pode assumir que a variância linear, né? A variância das medições de distância da estação total, ela vai ter sempre 4 componentes, tá? P igual a 4. Quais são essas componentes? Vão ser ali a precisão constante do equipamento, né? Tantos milímetros, né? Das distâncias, mais um termo que é proporcional à distância, né? Então, mais ali o termo que vai ser em ppm, né, partes por milhão, né? Então, quanto maior a distância, maior vai ser o efeito desse termo, o efeito multiplicativo, né? E a gente também pode assumir que vai ter o efeito da centragem da estação,
né, com prumo óptico, prumo laser, enfim, base nivelante, com bolha tubular, né, mas também vai ter o efeito da centragem do prisma, ali com a bolha circular ali, né. Então, a gente vai ter esse modelo, né, para variância da estação total, né. O A ao quadrado, que é o coeficiente constante ali ao quadrado, né, mais o B ao quadrado, que é aquele coeficiente em ppm, né, que vai multiplicar cada distância, né, a respectiva distância medida ali, né, então ao quadrado também, né, então a distância do instrumento para o refletor ao quadrado. Mas, aí o erro de centragem da estação, né, devido ao uso da base nivelante ali, né, ao quadrado, né, porque aqui a gente está falando com a variância, né, vezes a altura da estação, né? Então, quanto mais alto for a altura da estação, aqui a gente assume que maior é o efeito do erro da centragem, né? Ao quadrado, mais o erro da centragem devido ao do refletor, né? Ao quadrado, vezes a altura do prisma refletor ao quadrado ali também, né? Tudo ao quadrado que a gente está falando com a variância, né? Então, aqui a gente vai ter o erro de centragem da estação em adimensional, né? Milímetros por metro, por exemplo, né? Multiplicar ali pela altura, enfim, idem para o do prisma, né, do alvo refletor ali, né, então o erro da centragem em milímetros por metro em função da altura do refletor. Então a gente pode trabalhar com várias distâncias, né, para conseguir modelar bem essa componente proporcional à distância horizontal ali, né, a gente pode trabalhar com várias alturas da estação para conseguir modelar bem também esse efeito, né, da altura da estação. A gente pode trabalhar com várias alturas do bastão também, né, para conseguir modelar bem esse efeito da altura do bastão. E, claro, se a gente conhece um desses termos, né, a gente joga esse termo dentro da matriz de termos conhecidos, né, sigma zero. Mas, enfim, então, olhem só, a gente consegue descrever, né, a variação linear da estação total por meio de 4 incógnitas. Não importa se é uma distância, se é 10 ou se é 100, né, variando as distâncias medidas aqui, né, variando aqui a posição da estação e do prisma refletor, a gente vai mudar a distância, né, bem como ali, eventualmente, a altura da estação e a altura do alvo refletor, né? Então, são sempre essas 4 incógnitas, né? Então, aqui a gente consegue fazer um ajustamento para estimar esses termos, né? Esses 4 termos, né? Então, olhem que interessante, né? A gente não precisa repetir uma mesma medição várias vezes e dali extrair esses coeficientes, por exemplo. A gente pode fazer uma rede variando distâncias, né? Variando a altura da estação, variando a altura do refletor, enfim. E a gente tem sempre essas 4 incógnitas, né? Dentro desse modelo linear, né? Então, para o termo A, o coeficiente é 1, né? Para o termo B, o coeficiente é a distância, a respectiva distância que eu estou medindo ali, né? Ao quadrado. Para o terceiro termo aqui, né? O erro de centragem da estação, né? Em milímetros por metro, enfim, adimensional. A altura da estação ao quadrado. E para o termo ali do erro de centragem do refletor, né? A altura do prisma refletor ao quadrado. Então, isso aqui é um modelo linear, porque esses termos, né? Esses respectivos coeficientes seriam conhecidos, né? Para cada uma das 4 incógnitas, né? A, B, o erro de centragem da estação e o erro de centragem do refletor. Então, enfim, tem uma série aí, né, de aplicações, né? Bom, e aí como é que funciona essa estimação das covariâncias pelo MMQ, né? Então, pelo método dos mínimos quadrados, né? Então, na literatura em inglês, né, também bastante usado esse termo, né? Variance Component Estimation, tá? Então, tem o 5A fez uma tese de doutorado no assunto, né? E tem um artigo resumido, né, do Theorem 5.5a, onde eles vão trabalhar com uma solução pelo modelo paramétrico de ajustamento, né, que é aquele modelo mais usual que a gente está trabalhando, porém, esse modelo vai utilizar matrizes dos correlatos, tá, né, então a gente vai precisar de algumas matrizes ali dos correlatos para conseguir obter essa solução geral via modelo paramétrico de ajustamento, tá. Como é que funciona, então? Né? Só relembrando rapidinho, né, no caso do modelo dos correlatos, a gente tem R equações de condição, né, é outro modelo de ajustamento, aonde as observações ajustadas, né, o Y chapéu, quando eu jogar nessas equações de condição, né, nesse meu funcional das equações de condição, tem que dar zero, né, tem que dar um vetor ali de zero. Antes de eu ajustar as observações, né, obviamente, né, se eu jogar as minhas observações medidas, né, dentro das minhas equações de condição, não vai dar zero, né, vai dar o meu vetor erro de fechamento, né, Wzinho minúsculo, que vai ser algo diferente de zero, porque cada observação tem o seu erro, né, enfim, aí após ajustamento, essas equações de condição têm que ser satisfeitas, né, essa é a ideia do correlatos, né. Quem quiser relembrar mais detalhes, né, aí tem o vídeo lá de ajustamento 1, né, a aula, acho que é a aula 5, se eu não me engano, tá? Bom,
E aí, como é que fica a nossa solução geral para esses termos, né, esses coeficientes do modelo estocástico que a gente quer estimar, né, vamos chamar aqui que vai ser o nosso vetor, né, sigma chapéu, vem da solução geral do paramétrico, né, então A transposto WA na menos 1, né, A transposto WY, né, então Y seria o nosso vetor de observações, A aquela nossa matriz, né, de derivadas, né, e W a nossa matriz peso, né. Só que aqui todas elas têm esse sobrescrito VH, né, porque a gente vai aplicar aqui esse operador, né, VH, tá, que eu já vou comentar, né. E a gente tem que ter em mente, né, novamente, que o número, a dimensão desse vetor sigma chapéu, né, então a dimensão P dele, né, não pode exceder ali R vezes R mais 1 sobre 2, né, onde R é os graus de liberdade do nosso ajustamento, né, ou analogamente as equações de condição que a gente formulou no modelo dos correlatos, tá? Bom, então vamos ver cada uma dessas matrizes aqui, né, do ajustamento. Então, o nosso YVH, que seria, né, o nosso vetor de observáveis, vamos assim dizer, né, fazendo analogia com o paramétrico, seria o vetor L aqui, né, o Y menos o Y0, né, então aqui, como se fosse, né, o Y menos o Y0, enfim. Então, ele vai valer o produto, né, do meu vetor erro de fechamento W que eu obtive nos correlatos, né, das equações de condição, vezes esse vetor erro de fechamento transposto, tá, menos a matriz B transposta, né, vezes aquela minha matriz conhecida, sigma zero do modelo estocástico, vezes a matriz B de novo. Então, essa matriz B é conhecida, né, ela vem dos correlatos, a matriz sigma zero é conhecida, é a parte conhecida do modelo estocástico, o vetor erro de fechamento é conhecido também, né, é o vetor erro de fechamento que eu obtive jogando as minhas observações, né, dentro ali das minhas equações de condição, né, então o Wzinho também é conhecido, tá. Bom, isso aqui é uma matriz R por R, tá, né, onde R é o número de equações de condição. Então, a gente vai transformar ela num vetor, tá, por meio desse operador, né, por isso que tem o VH aqui, tá. Então, o que que faz, né, esse operador VH? Ele vai transformar essa matriz num vetor, tá. Aqui, então, no caso, a gente vai ter uma dimensão, né, R vezes R mais 1 sobre 2 por 1, quando a gente transformar em um vetor, né. E só lembrando, né, a matriz B, essa matriz B que a gente está trabalhando aqui nesse ajustamento, né, na verdade, ela seria a transposta dos correlatos, tá? Nessa nossa matriz B, a gente tem N linhas por R colunas, onde R é o número de equações de condição, né? Já a matriz B dos correlatos é o contrário, né? É R linhas por N colunas, né? Onde R são as matrizes as equações de condição, né? Mas, enfim, né? Tendo uma, a gente tem a outra, é só transpor, enfim. Se a gente fizer a B transposta vezes a matriz A, né, a A do modelo paramétrico, né, a gente vai resultar numa matriz nula, né. Então, por exemplo, ó, pessoal, vamos supor que a gente tenha 3 equações de condição, R igual a 3, né. Então, isso aqui iria resultar numa matriz 3 por 3, né. Essa operação aqui ia resultar numa matriz 3 por 3. Uma matriz 3 por 3, né, ela tem 9 termos, né, ó. 3 vezes 3, 9, né, ela tem 9 termos. Só que, se ela é simétrica, né, e é o que vai acontecer com essas nossas matrizes, né, esses termos se repetem, né, a diagonal de baixo é igual à diagonal de cima, né, além da diagonal principal, né. Então, o termo A21 é igual ao termo A12, o termo A31 é igual ao termo A13, né, e o termo A32 é igual ao termo A23, né. Então, esse operador VH, o que que ele faz, ó? Ele vai transformar essa matriz num vetor, pegando apenas, né, os termos aqui, né, que não se repetem, né, então, ignorando ali a parte simétrica por ser igual, tá, para não repetir elementos, né. Então, ele vai funcionar da seguinte forma, pessoal, vamos começar com a primeira coluna, tá, então a gente vai ordenar, ó, o A11, o A21 e o A31, beleza. Agora a gente vai, seguindo a formação desse vetor, a gente vai para a segunda coluna, né. Na segunda coluna a gente não vai pegar o A12, porque ele já foi considerado aqui no A21, ela é simétrica, né. Então a gente sempre começa da diagonal principal para baixo, tá, é bem simples, né. Então aqui a gente começou da diagonal principal para baixo, aqui também, né, da diagonal principal para cima já foi considerado, né. Então aqui a gente vai continuar o A22 e o A32. E na terceira e última coluna, né, da diagonal principal para baixo, né, no caso aqui a gente vai pegar apenas o A33, porque o A13 já foi considerado, né, o A31,
e o A23 também já foi considerado, é o A32, tá? Então é isso que faz esse operador, né? E aí, claro, na forma transposta aqui para ficar num vetor, né? Ao invés de ficar aqui 6 colunas, né? Ficar 6 linhas, né? Então é isso, né? E um caso geral, né? Ó, justamente, né? Esse produto R vezes R mais 1 mais 2 dividido por 2 dá o número de termos, né? Que a gente vai ter numa matriz simétrica, né? Nesse exemplo, R igual a 3, né? Então, ó, 3 vezes 3 mais 1 sobre 2, 3 mais 1, 4. 4 sobre 2, 2, né? 2 vezes 3, 6. Né? Então, a gente tem 6 termos nessa matriz simétrica, né? Que é justamente aqui a dimensão do nosso vetor, tá? Então, enfim, é aplicar esse operador, tá, pessoal? Aí a matriz A, idem, né? No fundo aqui é a mesma analogia paramétrica, só que ao invés de a gente ter coeficientes constantes na matriz A, né? É como se a gente tivesse matrizes, né? Que a gente tem que aplicar aquele operador VH para transformar em vetores colunas, né? Então, para cada uma dos P parâmetros que a gente tem aqui, né? A gente vai ter ali uma coluna correspondente, né? Na nossa matriz A, que vai vir desse operador VH, né, que vai multiplicar a matriz B transposta vezes aquela matriz de coeficientes conhecidos, né, o sigma k igual a 1 para o primeiro, né, vezes a B, o sigma k igual a 2 para o segundo, né, o sigma k igual a 3 para o terceiro, e assim por diante, né, até o meu pésimo parâmetro, né, k igual a P, enfim. Então, aplico esse produto matricial e ordeno numa forma de linhas, né, transformo num vetor por meio do meu operador VH, tá? Então, isso vai resultar aí uma matriz de R mais 1, R vezes R mais 1 sobre 2, né, linhas, tá? Que é a ordenação desses termos, né, em vetor, por P colunas, né, onde P é o número de parâmetros que eu tenho. Então, o número de graus de liberdade do meu ajustamento vai ser esse, né, e R vezes R mais 1 sobre 2 menos P, né, o número de elementos que eu quero estimar dentro do meu modelo estocástico, tá? A matriz peso, né? Aí aqui a matriz peso, né, no ajustamento convencional, a peso é o inverso, né, da matriz de covariância das observações. Mas a gente justamente, né, é justamente isso que a gente quer, né? A gente não tem, né, a nossa matriz de covariância das observações. É isso que a gente está estimando nesse ajustamento. Então a peso aqui fica um pouco diferente, né? Aqui, na verdade, a nossa observável é esse termo aqui, né? As matrizes aqui a gente define pelo nosso modelo, né? Enfim, outros que a gente conhece, que a gente não conhece. De fato, o observável mesmo está aqui dentro do nosso vetor erro de fechamento, tá? Então, dentro dessa minha matriz, vetor erro de fechamento vezes ele transposto, né? Então, a gente tem que definir um peso para esse tipo de observável, né? Então, essa peso tem detalhes, né, nesse artigo, na tese do 5E, enfim, né? Aqui a gente vai, nessa aula mais geral, né, enfim, a gente não vai abordar em detalhes aqui como que se obtém essa matriz peso, tá? O nosso exemplo que a gente vai ver depois, a gente vai considerar uma peso identidade, né? Mas, enfim, é possível de obter ela, né, a matriz peso para esse ajustamento, considerando essa nossa nova observável aqui, né? E vem do vetor erro de fechamento dos correlatos. Bom, se eu quero evitar variâncias negativas nesse meu modelo, né, um truque que eu posso fazer aqui é o seguinte, né, ao invés de eu trabalhar com a variância, eu vou trabalhar com a exponencial de um termo SK, né. Por quê? Porque, por definição, né, essa exponencial vai ser positiva, né? Só que aí eu vou trocar o modelo linear por um modelo não linear, né, que é a exponencial, né? Então, aí depois que eu ajusto, né, e obtenho ali o meu coeficiente SK, né, aí beleza, aí a minha variância, né, para aquele parâmetro, né, vale a exponencial desse termo que eu estimei, né? Então, enfim, é uma opção, né? Eu troco um ajustamento linear por um ajustamento não linear, mas em contrapartida eu garanto, né, que eu não vou ter variâncias negativas, né? Nessa formulação, tá, é interessante, né, que os resultados não dependem da matriz A do modelo paramétrico, né, porque no tem a solução vem do modelo paramétrico, né, mas esses termos aqui, na verdade, dependem apenas dos correlatos, né, dependem da matriz B e do vetor de fechamento W dos correlatos, né. Também, então, não depende nem diretamente do vetor das observações Y, né, depende de uma função desse vetor, que é o vetor erro de fechamento, né. Tem a formulação pelas matrizes do paramétrico também, né, para quem tiver interesse aí, né, mas enfim, pela dos correlatos, confesso que eu acho que fica mais simples, né,
solução geral pelo modelo paramétrico, né, mas entrando com matrizes aí via modelo dos correlatos. Né? Bom, vamos ver um exemplo. Né? Então, primeiro a gente vê a ideia geral do exemplo, depois a gente vê com números, né, simulando valores aqui. Um exemplo simples, né, para tentar trazer um exemplo mais simples possível aí, que é a rede de nivelamento, né, aquela rede de nivelamento anterior que a gente viu, com 4 observações e 2 incógnitas, né. A gente vai considerar o seguinte aqui, ó. Os termos que a gente não conhece são as correlações do primeiro com o segundo desnível, do primeiro com o terceiro desnível e do segundo com o terceiro desnível, em função do mesmo equipamento. Né? Então, a gente vai ter uma única incógnita aqui, que é aquele nosso coeficiente de correlação ρ. E, além disso, o último desnível foi medido com outro equipamento, que a gente também não conhece a sua variância, né? o seu padrão, enfim. Né? Então, a gente vai ter aqui uma segunda incógnita, né? Que é a variância do quarto desnível. Tá? Então, aqui a gente está trabalhando com P igual a 2, duas incógnitas dentro do nosso modelo estocástico. O coeficiente de correlação ρ para os 3 primeiros desníveis e a variância para o último desnível medido. Tá? Então, como é que fica a nossa matriz de termos conhecidos, né? Sigma zero, o nosso modelo estocástico, né? Ela só vai conter aqui as variâncias dos 3 primeiros desníveis, né? A variância do primeiro, do segundo e do terceiro, né? Esses são os termos que a gente conhece no nosso modelo estocástico. De resto, tudo zero, tá? Nosso vetor de incógnitas que a gente quer estimar, né? Sigma chapéu, vai conter o coeficiente de correlação, né, ρ dos 3 primeiros desníveis, né, o ρ chapéu, ρ estimado, bem como a variância do quarto desnível estimado. Né, então, o sigma da quarta variância, sigma da quarta observação ao quadrado, chapéu, né, a variância do quarto desnível. Bom, duas incógnitas, né, P igual a 2. Então, se a gente for lembrar lá daquele somatório de termos desconhecidos, né, então, para a primeira matriz, né, para K igual a 1, referente ao primeiro parâmetro, a primeira incógnita ρ, né, a gente vai ter ali o produto, né, dos respectivos desvios padrões, né, como a gente já tinha visto no slide anterior. Então, isso aqui são termos conhecidos, né, valores numéricos constantes aqui que a gente tem, porque a gente conhece essas 3 primeiras variâncias, né. Então, só tirar a raiz quadrada delas e multiplicar aqui nas respectivas posições da nossa matriz de covariância. Beleza, então isso aqui vai resultar uma matriz de termos conhecidos. E para a segunda matriz, né, de termos conhecidos, né, multiplicando o meu segundo termo desconhecido, que é a variância do quarto desnível, também, né. Então, o quarto desnível vai aparecer ali no último elemento da diagonal principal, né, quarta linha, quarta coluna, 1. Né, aqui que está a minha variância desconhecida, né, a variância do quarto desnível. Então, aqui é 1 e 0 nos demais. Né. Então, essas são nossas duas matrizes de coeficientes conhecidos, né, que vão multiplicar as nossas incógnitas desse problema, né, dentro do nosso modelo estocástico. A matriz B dos correlatos nesse caso, né, como é que ficaria? Como é que a gente montaria aí? Então, a gente tem 4 equações, né, a duas incógnitas, então a gente precisa de 4 menos 2, 2. Nós precisamos de duas equações de condição. Né? Como é que ficaria? Então, por exemplo, ó, o primeiro desnível mais o segundo desnível menos o desnível conhecido, né, do RNA para o RNC, tem que ser igual a zero. Né? Então, aqui será a nossa primeira equação de condição. Segunda equação de condição, o terceiro desnível mais o quarto desnível menos, né, o desnível conhecido, né, do RNC para o RNA, tem que ser igual a zero. Então, essa aqui será a nossa segunda equação de condição. Né? Então, se a gente fosse montar aqui na matriz B, né, então, primeira equação de condição é y1 mais y2, né? Então, os coeficientes 1 e 1. O terceiro e o quarto desnível não aparecem, né? 0 e 0. Segunda equação de condição, né? y3 mais y4, né? Então, os dois primeiros desníveis não aparecem, né? 0, 0, 1 e 1, enfim. Assim, a gente conseguiria definir a nossa matriz B, né? Aqui está a B dos correlatos, né? Então, duas linhas por 4 colunas, né? Nesse problema, na verdade, seria isso aqui na forma transposta, né? Então, 4 linhas por 2 colunas, enfim. Já no paramétrico, né, embora a gente não precise, mas só para a gente fazer uma relação aqui, né?
Então, no paramétrico, nós teríamos 4 observações, né, que são os 4 desníveis, né, então 4 equações de observação, para 2 incógnitas, né, que são as altitudes B e D, né. Então, o primeiro desnível é do A para o B, né. Então, o D não aparece, né, o B seria 1, né, então a altitude do B menos a do A, então 1 e 0. Segundo desnível, né, do B para o C, né, então a altitude do C menos a altitude do B, né, então seria menos 1 para o B, 0 para o D, que não aparece. Terceiro desnível, né, a altitude do D menos a altitude do C, né, então 0 para o B não aparece, 1 para o D. Quarto e último desnível, né, a altitude do A menos a altitude do D, né, então 0 para o B e menos 1 para o D, né, enfim. Aí se a gente for fazer, ó, B transposta vezes A, vai resultar aqui numa matriz nula, né, 0, 0, 0, 0. Bom, beleza. Vetor erro de fechamento, né? As duas equações de condição aqui, né? Então, para o primeiro caso, o y1 mais o y2 menos o desnível conhecido, né? Do A para o C. Então, a altitude do C menos a altitude do A. Segunda equação de condição, y3, o terceiro desnível, mais y4, né? Mais o quarto desnível, menos o desnível conhecido de C para A, né? Do RNC para RNA, né? Então, menos a altitude do A menos a altitude do C, né? Obviamente vai ter erros, né, nessas observações, né, bem como, né, num caso geral, vai ter erro também nessas altitudes, né, desses RNs, então isso aqui vai dar diferente de zero, né, vai ser o nosso vetor erro de fechamento com os dados de campo. E aí, beleza, né, e a gente definiu todos os termos que a gente precisa, né, a nossa matriz sigma zero, né, a nossa matriz para o K igual a 1, né, a nossa matriz para o K igual a 2, né, e a nossa matriz B. Né, então a gente já consegue obter aquela solução geral do modelo paramétrico, né, para estimar nossas duas incógnitas, tá? No meu vetor sigma chapéu, né? Que é o coeficiente de correlação, ρ, né? E a variância do quarto desnível, tá? Matriz A, então, vai vir, né, daquele operador VH, né, para a matriz B vezes, né, matriz B transposta vezes, né, a matriz para K igual a 1 vezes a B, né, ali na primeira coluna, depois para a segunda coluna, né, matriz B transposta vezes a matriz para K igual a 2, né, vezes a matriz B de novo, né, para a segunda coluna, para as duas incógnitas, né. Nosso vetor Y vai ser o operador VH, né, para esse nosso vetor erro de fechamento W que a gente obteve, né, W vezes o W transposto, né, que vai resultar numa matriz 2 por 2, né, duas equações de condição, duas incógnitas, né, menos B transposto, o sigma zero, né, vezes o B. Matriz peso, identidade, né, nesse exemplo, tá? 3 por 1, então uma identidade 3 por 3, né, para simplificar. Beleza, temos a solução geral aqui, tá? Quantos graus de liberdade nós temos nesse exemplo, né? Então, ó, a gente vai ter R vezes R mais 1 sobre 2 equações, né? Nesse caso, então, 2 vezes 2 mais 1, 3, dividido por 2, quarta, né? 3, né? Então, 3 equações. São duas equações de condição, né? Mas quando a gente faz essa operação matricial, vão virar 3 equações nesse modelo de ajustamento, tá? Então, 3 menos 2, né? Que são as nossas duas incógnitas. Então, a gente vai ter 1 grau de liberdade, né? Nesse ajustamento. Faz sentido, né, pessoal? Vamos lembrar, qual que é o número máximo de termos que a gente conseguiria estimar aqui? É o 3, né? Que vem dessa regrinha. A gente quer estimar 2. Então, a gente tem 1 grau de liberdade nesse ajustamento. Se a gente fosse estimar 3 termos conhecidos, a gente teria 3 equações a 3 incógnitas. Teríamos uma solução única e exata para o problema, sem ajustamento, né? Então, tem solução, mas não tem ajustamento, né? Como a gente está trabalhando com duas incógnitas apenas, a gente consegue ainda ter 1 grau de liberdade e, de fato, ter um ajustamento aqui, tá? Bom, vamos ver um exemplo numérico, então. Aí, assim, né, pessoal, aqui é um exemplo simulado, né? Dentro desse exemplo simples aqui que a gente está trazendo. E na prática não seria assim, né? A gente não ia estimar variâncias e covariâncias com apenas 1 grau de liberdade, né? Esse sistema ele está mal condicionado, né? Se a gente mexer 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos aqui, já dá diferença significativa nos resultados, tá? Mas enfim, né? Fazendo o exemplo simulado, por tentativa e erro, né? Até obteve o resultado satisfatório, né? Não ter variância negativa, né? Ter um coeficiente de correlação entre menos 1 e 1, enfim, né?
Então, trabalhando com esse exemplo simulado, foram esses os valores, tá? Então, vamos simular que a altitude do A e a altitude do C valem 10 mil milímetros, né? Então, 10 metros, né? Que a precisão do primeiro desnível e do terceiro desnível vale 1 milímetro, né? O desvio padrão, então a variância 1 ao quadrado 1. Já do segundo desnível vale 2, tá? 2 milímetros, né? Então 2 ao quadrado 4, só para a gente ter valores diferentes aqui, né? E esse foi o nosso vetor de observações, né? Então esse desnível, idealmente, né, valeria 10 metros, esse aqui valeria menos 10 metros, né? Esse aqui 10 metros e esse aqui menos 10 metros, né? Então essas altitudes seriam 10 e essas duas altitudes seriam 20, né? Esse exemplo simulado, enfim. Mas aqui estão os valores que a gente obteve, né? Então 10 mil, 10.002, né? Então 2 milímetros para mais, aqui 2 milímetros para menos, né? 1 milímetro para mais, não, 1 milímetro para menos, né? 3 milímetros para menos aqui, para mais, né? Excedendo, enfim. Então, com esses valores, né, de observações medidas, aqui todos eles deveriam ser 10 mil, tá? Né? Então, tem aqui os erros de alguns milímetros, né? Para mais ou para menos em cada um, enfim. Então, com esses 4 valores, a gente obteria esse vetor erro de fechamento W, ó, jogando esses valores, né, dentro das nossas equações de condição, né. Primeira equação de condição, um erro de fechamento de 4 milímetros para mais. Na segunda equação de condição, um erro de fechamento de 4 milímetros para menos, tá? Enfim. Beleza, né, então, para o exemplo numérico, né, a única coisa que a gente precisou definir de fato, né, é o vetor das observações com o respectivo vetor erro de fechamento Wzinho, né, porque todo o resto são aqueles termos conhecidos da nossa matriz, né. Então, para esse vetor erro de fechamento e para as matrizes anteriores, né, essa seria a nossa solução, tá. Então, nosso sigma rho contaria 2 termos, né, que seria o coeficiente de correlação linear dos 3 primeiros desníveis ajustado, né, nesse exemplo a gente resultou em menos 0,16, tá, e a variância, né, do quarto desnível, né, a variância ajustada do quarto desnível, nesse caso deu 15. Tirando a raiz quadrada, ia dar mais o próximo de 4, né, então o desvio padrão que a gente estimou para esse quarto desnível seria mais ou menos 4 milímetros, né. Beleza, então agora a gente tem a nossa matriz de covariância ajustada, né, estimada por mínimos quadrados dessa nossa rede de nivelamento. Vale o sigma zero, a matriz conhecida, que a gente já tinha, né, são as variâncias dos respectivos desníveis, né, 1 para a primeira, 4, que é o 2 ao quadrado para a segunda, e 1 para a terceira, mais, agora sim, né, os termos que a gente estimou no nosso modelo, né, multiplicando pelas respectivas matrizes de coeficientes conhecidos, né, para o k igual a 1 para o k igual a 2, né. Então, a quarta variância ali, né, 15, aqui nesse elemento, e aqui a gente vai ter, ó, então deu menos 0,16 de correlação, né, quando for o primeiro e o terceiro desnível, que é 1 milímetro, né, cada um vai ficar 1 vezes 1 vezes o menos 0,16, né, então fica menos 0,16, menos 0,16 aqui, né, correlação do 1 com 3 e do 3 com 1. Já para o segundo desnível, que o desvio padrão é 2, né, então vai ficar 2 vezes 1 vezes o 0,16, então vai ficar 0,32, né. Então, menos 0,32 o 1 com o 2, menos 0,32 o 2 com 1, né, enfim. Aí menos 0,32 o 2 com 3, né, e menos 0,32 o 3 com 2, né. Então, aqui fica as nossas covariâncias, né, dos 3 primeiros desníveis, né. Então, diagonal principal, as variâncias, primeiro, segundo, terceiro e quarto desnível, essas 3 conhecidas, né, essa aqui é estimada no modelo, fora da diagonal principal, as respectivas covariâncias, né, como a gente já conhecia essas 3 variâncias, a gente só tinha uma incógnita aqui, que era o coeficiente de correlação, né, multiplicando ele pelos respectivos sigmas, né, pelos respectivos padrões, a gente consegue montar a nossa matriz de covariância. E o quarto desnível foi medido com outro equipamento, né, então que a gente assume que não tem covariância com os demais, né. Então aqui ficou o nosso modelo estocástico completo, né, parte conhecida mais a parte estimada pelo nosso ajustamento por mínimos quadrados, tá. Bom, e a gente poderia trabalhar com uma outra situação, né? Então, a gente poderia considerar, por exemplo, que as variâncias de cada desnível dependem da distância nivelada em quilômetros, né, daquele desnível, vezes a precisão nominal daquele equipamento, né? Então, a gente poderia, com isso, trabalhar com uma única incógnita, né, que é a precisão nominal do equipamento, ao quadrado aqui, né, em ppm, em milímetros por quilômetro. Por quê? Porque, geralmente, a precisão do nível, né, para um duplo nivelamento é isso, né?
é raiz de K, onde K é o trecho nivelado em quilômetros, vezes uma constante ali, né, que é tantos milímetros por quilômetro, né, que seria o ppm aqui, né, vamos assim dizer. Então, essa é a precisão do desvio padrão. Se a gente for elevar ao quadrado, né, raiz de K elevado ao quadrado fica o próprio K, né, e a raiz da precisão nominal elevada ao quadrado fica, né, a precisão nominal ao quadrado. Então, como a gente vai conhecer essas distâncias niveladas em quilômetros, né, isso aqui é um termo conhecido, né, vai ser o meu escalar aqui na matriz, né, e a nossa única incógnita seria a precisão do equipamento, né, então a gente poderia fazer dessa forma também, medir vários desníveis diferentes, né, em várias linhas de nivelamento, informando o trecho nivelado, né, o respectivo trecho nivelado em quilômetros, a gente só teria uma incógnita, né, não importa se a gente mediu um desnível, 10, 100, enfim, que é a precisão do equipamento, né, e aí a gente conseguiria ajustar e estimar a precisão do equipamento também. Bom, enfim, né, então, algumas ideias aí, né, que a gente pode explorar com esse método. Então, algumas considerações, tá, sobre a estimação de covariâncias pelo MMQ. Esse estimador, tá, de covariâncias, né, variâncias ou covariâncias pelos mínimos quadrados, ele independe da distribuição das observações, tá? É a mesma lógica, né, do estimador dos mínimos quadrados para os parâmetros, né? Não importa se as observações seguem a normal ou não, né? A solução é a mesma, né? Ela não depende da distribuição das observações. A solução do estimador, aquela solução geral que a gente viu, não depende da distribuição das observações. Só que aqui a gente tem que ter uma atenção, né? A gente pode não conhecer variâncias, né? Então a gente tem observações com variâncias desconhecidas ali que a gente quer estimar, só que obviamente, né, a gente não quer que elas estejam com erros grosseiros, né? Se tiver com erro grosseiro vai afetar o nosso estimador, né? Então a gente tem que checar, né, observações com variâncias desconhecidas, mas garantir que elas estejam isentas de erros grosseiros, né? Por exemplo, por meio de erros de fechamento, né, e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o data snooping e outros testes aí, como a gente viu anteriormente, né, justamente por isso a importância de ter um modelo estocástico adequado, né, aquela observação vai ser considerada erro grosseiro em função da sua precisão, né. Então, por exemplo, 5 milímetros de resíduo é erro grosseiro ou não é? Depende da precisão da observação. Se a observação tem uma precisão de 1 milímetro, né, então 5 milímetros, 5 sigmas, né, provavelmente vai ser erro grosseiro. Agora, se a observação tem 2 milímetros, né, então 5 milímetros inferior a 3 sigmas, né, 3 vezes 2, 6, então provavelmente não vai ser erro grosseiro. Né, só que eu não conheço a variância, é justamente isso que eu quero estimar, né, então a gente tem que ter cuidado aqui, né, a gente tem que medir com as observações aí com cautela para evitar erros grosseiros, né, porque a gente não quer que esses erros grosseiros afetem o nosso estimador e a gente, né, eventualmente não vai ter nenhuma referência para dizer se é erro grosseiro ou não, porque a gente justamente não conhece a variância ali, né? Então a gente tem que garantir que a gente está medindo dentro da precisão esperada, tá? Se a gente definir a peso de forma adequada, né, que eu não abordei aqui, né, a peso desse modelo, né, a gente consegue estimar ainda a matriz de covariância, né, dos termos estimados, né? Então, olha que interessante, né? A gente estima ali variâncias e ou covariâncias e consegue estimar ainda qual que é a incerteza, né, dessas variâncias e ou covariâncias que a gente estimou, tá? Bom, estatísticas de teste para analisar a qualidade desse ajustamento é um tanto mais complexo, tá? Por quê? Porque agora a nossa variável não é o vetor das observações y, né, que a gente assume que segue a normal, por exemplo, lá e recorre lá à distribuição normal, à distribuição Q quadrado, né, enfim. Agora a nossa observável é mais complexa, né, que é os elementos dessa matriz, né, que a gente obtém fazendo o vetor erro de fechamento W vezes, né, esse vetor transposto, né. Então aqui as estatísticas ficam um pouco mais complexas, tá? Mas é interessante, né? É interessante aplicar testes estatísticos, né, nesse ajustamento, por exemplo, para testar a significância dos parâmetros, né? Então, olha que interessante, a gente pode assumir que tem correlação, né, ou covariância, mas eventualmente aquela correlação ou aquela covariância não se mostrou estatisticamente significativa, né? Porque, claro, a priori a gente não sabe, né? A gente não sabe se de fato tem uma correlação significativa ou não. Então a gente pode testar, né? A gente ajusta, joga no modelo, ajusta, depois faz um teste para ver se é significante ou não, né? De maneira análoga
aquela lá que a gente viu, né, para erros sistemáticos, né, no modelo, na extensão do modelo funcional. Então, aqui é a mesma ideia, né, a gente pode entrar com mais parâmetros aqui, eventuais ali, correlações, covariâncias, enfim, e ver, testar se é significante ou não. Se não for, retira do modelo, tá? Os termos conhecidos daquela nossa matriz sigma zero, né, a gente tratou como injunção absoluta, né, nos exemplos, mas eles também podem ser tratados como injunções relativas ou ponderadas, né. Então, eu conheço uma variância ali a priori, mas eu não tenho confiança nela. Então, eu posso ajustar ela dentro do nosso modelo, dando um peso para ela também, né. Então, isso é interessante também, né. Então, a gente pode entrar ali com uma precisão nominal, por exemplo, né, e dar um peso ali para ela, para que ela também possa ser ajustada dentro dessa nossa estimação do modelo estocástico. Tá? Se o nosso vetor de fechamento dado tem uma distribuição simétrica, né, não necessariamente normal, mas simétrica, né, enfim, aí o termo 5A, né, eles demonstram que o meu estimador para os parâmetros, né, o x-chapéu, fazendo a peso o inverso dessa matriz de covariância que a gente acabou de estimar, né, ele também é imparcial, né. Então, aqui é a segunda parte do processo, né. Primeiro a gente estima o modelo estocástico, né, a nossa matriz sigma y chapéu, né, como no exemplo anterior. Depois a gente, por exemplo, né, ajustaria as altitudes, né. Então, depois a gente faria o ajustamento da rede ali para obter as altitudes ajustadas, né, o meu vetor x chapéu, né. Aí, nesse caso, eu vou entrar com minha peso o inverso da minha matriz de covariância que eu acabei de estimar, né, o sigma y chapéu, tá? Enfim, aí, vetor erro de fechamento tendo distribuição simétrica, esse estimador também é imparcial, tá, para os parâmetros. Porém, a matriz de covariância dele, né, o sigma x chapéu, vai ser pior, né, quando eu não conheço parte do modelo estocástico e estimo ela, né, obviamente eu vou ter uma incerteza maior, né, para os meus parâmetros, né, então vai ser pior do que caso eu porventura, né, conhecesse todo o meu modelo estocástico, né, então a minha peso fosse o inverso da matriz de covariância das observações, sendo que todo esse modelo já é conhecido, né, nada veio de um ajustamento prévio. Se eu só tenho um fator de variância desconhecido, tá? Aí esse método que a gente viu, né, estimação de variâncias e covariâncias pelo MQ, recai ali, né, no fator de variância a posteriori, né? Então, o fator de variância a posteriori é um caso particular desse caso geral aqui, né? Então, seja via correlatos, né, seja via paramétrico, enfim. Então, aquele nosso fator de variância a posteriori, né, ele é um caso particular desse modelo de ajustamento, né, quando a gente só tem um fator de variância desconhecido no modelo, né, e aí a gente pode fazer a nossa matriz, né, sigma para k igual a 1, né, que é esse nosso único fator de variância, a identidade, por exemplo, né, então é o mesmo fator de variância para todas as medições, né, ou eventualmente até ter termos diferentes de um ali, né, se a gente conhecesse, né, a razão de cada variância, mas enfim. Então, o fator de variância posteriori, né, o sigma chapéu, né, ao quadrado, vem desse caso geral, tá? Agora, se eu só tenho uma variância desconhecida, né, só uma observação, tá, com variância desconhecida, aí é interessante, né, nesse trabalho do Tiberius, né, ele mostra ali que a variância estimada, né, para essa observação com variância desconhecida, vale a variância inicial que a gente assumiu para ela, né, por exemplo, 1, sei lá, vezes o WI, vezes a estatística de teste WI dela, né, do data slope, né, o WI ao quadrado, né, então interessante, né, quando só tem uma variância desconhecida no modelo, só uma observação que a gente não conhece a variância, né, a variância estimada dela vale a variância inicial que a gente definiu, vezes a estatística de teste WI ao quadrado para ela, né, onde a estatística WI vem lá do data slope. Se a gente tem dois grupos diferentes, né, por exemplo, né, a fase L1, a fase L2, né, ou a fase e o código na L1, né, enfim, aí a gente pode ter um fator de variância para o primeiro grupo, né, que vai ser o sigma a posteriori daquele primeiro grupo, né, um fator de variância para o segundo grupo, que vai ser o sigma a posteriori do segundo grupo, e aí a covariância entre eles, né, a gente vai ter, a gente pega essa expressão geral, né, e faz o vetor dos resíduos transposto do primeiro grupo, né, o VI, vezes o vetor dos resíduos transposto do segundo grupo, né, o VJ, tá? Dividido por R, né, onde é os graus de liberdade do ajustamento. Então, esse termo aqui vai me dar a covariância entre eles, né? Então, a gente consegue estimar a variância de cada grupo, né,
assumindo que cada grupo tem uma variância constante ali, né, para todas as medições, bem como a covariância entre eles, tá? A gente pode usar outros estimadores além dos mínimos quadrados, né? Então, estimadores robustos, né? Por exemplo, como a norma L1, que são justamente insensíveis a outliers, né? Então, tem essa limitação, né, de não ter outliers nas observações, não é tão crítica, né? Quando a gente trabalha com esses estimadores, né? Enfim, o 5A lá discorre um pouco mais sobre o assunto. E para quem tiver interesse, né, na tese do 5A, ele também mostra a aplicação em modelagem de séries temporais para geodinâmica, né? Então, séries temporais do GNSS, onde a gente consegue modelar efeitos ali, né, da geodinâmica, né, em função do deslocamento daquela estação ativa, né, ao passar do tempo, pela estimação de covariâncias pelo MQ, né, então ali parametrizando, né, cada efeito, que é bem interessante também. E é isso, tá, pessoal? Então, em próxima aula, né, a gente vê aí o estado da arte, né, na análise da qualidade de redes geodésicas, né? Então, algumas, né, das principais publicações aí, né, nos últimos anos.